Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o tema de imigração, conforme vocês pediram aí nos últimos vídeos, né? Pra trocar o assunto, me sugeriram como o tema imigração. Eu vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo algumas coisas, desde lá do começo, quando o Trump assumiu em janeiro, né? E a respeito da primeira coletiva de imprensa que ele deu, pra vocês compararem os atos que ele anda fazendo agora com o que ele disse que ia fazer, né? Então, é isso aí. Eu vou começar desde lá do comecinho pra vocês. E a seguir a gente vai atualizando à medida que for rolando os vídeos, tá bom? Então eu peço que você já deixa seu like aí, porque faz tempo que eu não peço like. E as pessoas estão esquecendo de deixar. E isso ajuda muito na divulgação e na busca do YouTube. Também peço que vocês verifiquem se ainda estão inscritos no meu canal, porque eu percebi que algumas pessoas comentaram que o YouTube está retirando a inscrição de alguns canais. E eu tenho percebido que algumas pessoas saíram do meu número de inscritos. Eu peço que você verifique aí no botãozinho se está escrito inscrito ou se está escrito inscrever no meu canal. Se tiver escrito inscrever, eu peço que, por favor, se inscreva novamente para você poder acompanhar todos os vídeos a partir de agora, ok? Vamos pro vídeo. Bom, então eu vou dar início aqui à tela da primeira coletiva de imprensa do Trump, né, através da mocinha lá, loira, que é a porta-voz dele. E em cima das coisas que ela falar, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas falas dela e o que isso projeta pro futuro dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, vamos lá. Good afternoon, everybody. How are we? Good to see all of you. It's an honor to be here with all of you. A lot of familiar faces in the room, a lot of new faces. And President Trump is back, and the golden age of America has most definitely begun. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui quando ela fala sobre a era de ouro já voltou. Essa frase, ela foi muito usada pelo Trump nos discursos que ele fez, né, nos comícios, né? Então ele falava que defendia o MAGA lá, e aí ele falava que com ele ia voltar a era de ouro dos Estados Unidos e tal, porque ele ia dar um jeito na imigração ilegal, ia recuperar a economia do país e etc, etc. Enfim, a era de ouro, ela se refere aí à fala dele de que ele ia arrumar tudo e entrar para a história dos Estados Unidos, tá? Vamos lá. As you have seen during the past week, President Trump is hard at work fulfilling the promises that he made to the American people on the campaign trail. Since taking the oath of office, President Trump has taken more than 300... E, gente, vocês podem prestar atenção que ela fala que no primeiro dia, né, na primeira semana, ele já assinou 300 ordens executivas. O que é isso? São 300 ordens de canetada, né? Secured nearly $1 trillion in U.S. investments, deported illegal alien rapists, gang members, and suspected terrorists from our homeland, and restored common sense to the federal government. I want to take a moment to go through some of these extraordinary actions. On day one, President Trump declared a national emergency at our southern border to end the 4-year-long... Ele declarou já no primeiro dia estado de emergência na fronteira sul, ou seja, por onde os imigrantes ali pulavam a fronteira, tá? Então ele declarou estado de emergência e com isso ele moveu o exército para ir até lá para fazer uma barricada humana, né, com o exército, para ajudarem os oficiais de patrulha ali, né, que ficam ali para acolher esses imigrantes que pulam a fronteira, né, para ajudar a não deixar passar ninguém, tá? Então, nesse período, realmente não tá passando nada. E isso já foi falado desde a primeira semana, né, na primeira coletiva de imprensa, que ele deu através da porta-voz dele, né? Então, assim, quem chegar e falar pra vocês, mas eu não tava sabendo que não tava passando. Não, isso daí já foi falado na primeira coletiva de imprensa quando ele assumiu. Não ia passar mais ninguém. Vamos seguindo. Additionally, President Trump signed an executive order to end catch and release and finish... Esse catch and release seria nada mais, nada menos que o famoso cai-cai, tá, gente? Então ela tá dizendo aí que ele acabou com isso, né, do cai-cai, porque como que funcionava antes? As pessoas chegavam na fronteira, se entregavam pro oficial de imigração ali, né, o oficial da fronteira, e falavam que estavam ali para pedir asilo. Com isso, o oficial da fronteira deixava eles entrarem, né, e eles iam seguir os trâmites dele ali, levados pro departamento ali que cuida disso.
Depois de alguns dias, né, eles eram soltos, tá? Então, o caicai é assim, você caía na mão da imigração, aí eles te soltavam, depois você cai de novo lá na frente, porque o seu pedido de asilo não vai ser aceito. A não ser em raras exceções, né, que o pedido é realmente aceito, e aí você não cai de novo, você só cai uma vez. Então, é o caicai. Esse catch and release que ela falou que o Trump acabou com ele na primeira semana, é o famoso caicai, tá? Border wall. By using every lever of his federal power, President Trump has sent a loud and clear message to the entire world. America will no longer tolerate illegal immigration. And this president expects that every... E sem contar, gente, que ele também tá terminando o muro, tá? Porque tem uma parte ali que ficou, né, aberta, porque o muro não chegou até lá. E ele tá terminando de fazer o muro, tá? Cooperate with the repatriation of their citizens. As proven by this weekend, when President Trump swiftly directed his team to issue harsh and effective sanctions and tariffs on the Colombian government, upon hearing they were denied a U.S. military aircraft full of their own citizens who were deported by this administration. Within hours, the Colombian government agreed to all of President Trump's demands, proving... Aqui, ela meio que... Como que eu posso dizer? Ela meio que tira sarro da Colômbia, porque ela falou, né, no primeiro recado, que o Trump não ia mais ser tolerante com a imigração ilegal. E com isso, ele esperava, né, que a cooperação de todos os países que os imigrantes eram, né, de origem dos imigrantes ilegais, que ele estava deportando. E aí teve um problema, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí na mídia, que a Colômbia estava com um voo de deportados e ele não pôde descer no aeroporto de Colômbia, né? Então, os imigrantes não foram aceitos, entre aspas, pela Colômbia de volta. E aí, o que o Trump fez? Falou, então você não vai aceitar o seu povo de volta? Então eu vou lá e vou taxar vocês, né? Vou pôr imposições e vou taxar vocês e vou fazer medidas econômicas, né? Sanções econômicas para te prejudicar. Porque se você não aceita seu povo e seu povo vai ter que ficar aqui, então eu vou te ferrar economicamente, né? E aí, depois ela já conta aí, você vê o sorrisinho no rostinho dela falando, não, imediatamente a Colômbia viu que seria pior, né? Ela falou isso nas entrelinhas, mas ela, né, quis dizer que a Colômbia ficou com medo dessas sanções do Trump e aceitou tudo que o Trump exigiu, e inclusive os imigrantes, né, repatriados, tá? Is once again respected on the world stage. So, to foreign nationals who are thinking about trying to illegally enter the United States, think again. Under this president, you will be detained and you will be deported. Every day, Americans are safer. Aí ela já mete um medo aí, uma pressão nos imigrantes que estão pensando, né, em entrar ilegalmente nos Estados Unidos, falando que pensem duas vezes antes de vir, porque provavelmente você será detido e deportado para o seu país de origem, né? Então, ali eles, né, no caso, deixa claro que não vão ter nenhum tipo de tolerância, tá? E isso explica algumas coisas radicais que estão acontecendo de lá pra cá. Mas eu não vou falar disso agora. Hoje é só pra gente analisar algumas coisas da primeira coletiva de imprensa, que depois eu vou linkar lá com outro vídeo mais pra frente, pra vocês se lembrarem disso, tá bom? Então vamos continuar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Trump's administration is removing from our communities. On January 23rd, ICE New York arrested a Turkish national for entry without inspection who is a known or suspected terrorist. On January 23rd, ICE San Francisco arrested a citizen of Mexico unlawfully present in the United States who has been convicted of continuous sexual abuse of a child aged 14 years or younger. ICE St. Paul has arrested a citizen of Honduras who was convicted of fourth-degree criminal sexual conduct with a minor. ICE Buffalo arrested a citizen of Ecuador who has been convicted of rape. ICE Boston arrested a citizen of the Dominican Republic who has a criminal conviction for second-degree murder. This criminal was convicted of murder for beating his pregnant wife to death in front of her 5-year-old son. And ICE St. Paul also arrested a citizen of Mexico who was convicted of possessing pornographic material of a minor on a work administration is removing from American communities every single day, and to the brave state and local law enforcement officers, CBP, and ICE agents who are helping in the facilitation of this deportation operation, President Trump has your back, and he is great. Daí, né, gente, ela ali agradece o ICE e
e os agentes, né, patrulheiros ali, toda a equipe que tá deportando esse povo, né, e aí que surgiu um grande embate, tá? Muita gente viu essa coletiva, ou não viu e acreditou em falácias por aí, sem uma fonte confiável, de que o ICE só ia deportar criminosos e viram ali estupradores, mexeu com material pornográfico. Vocês viram ali, né, todo tipo de crime, homicídio, que matou a mulher grávida na frente de criança e blá blá blá. Enfim, muita gente pegou esse trecho aí da coletiva e falou assim, não, ele só vai deportar isso aí. Mas isso daí, na verdade, gente, são exemplos de criminosos perigosos que o ICE prendeu para meio que mostrar serviço, né, para a população que estava ali assistindo, né, que a coisa estava funcionando, que estava andando de acordo com o que ele se propôs a fazer, que é acabar com a imigração ilegal. Mas, em nenhum momento ali, ela fala, e depois ela reforça, né, eu vou falar isso mais pra frente, na hora que ela reforça na coletiva, mas assim, em nenhum momento ela fala que são só os criminosos que cometeram crimes mais graves, tá? Então vamos lá. Do armamento e de políticas de diversidade, eu não vou entrar fundo nesse vídeo, porque como eu já falei, aqui a gente tá tratando mais de imigração, tá? Se vocês quiserem que eu entre nesse polo econômico, né, e de financiamento de programas de diversidade e tal, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Que daí eu faço um outro vídeo só pendendo pro lado econômico. Mas aqui o forte vai ser a imigração, nesse vídeo aqui, ok? To the most transparent and accessible president in American history. There has never been a president who communicates with the American people and the American press corps as openly and authentically as the 45th and now 47th president of the United States. This past week, President Trump has held multiple news conferences, gaggled on Air Force One multiple times, and sat down for a two-part interview on Fox News, which aired last week. As Politico summed it up best, Trump is everywhere again. And that's because... E aí, gente, essa parte aí eu também vou só fazer um adendo pra vocês entenderem, porque, assim, às vezes eu tô olhando pra baixo, tá parecendo que é pra baixo, mas é porque minha câmera fica em cima da minha tela. Então eu tô olhando pra tela às vezes e tá parecendo que eu tô olhando pra baixo. Mas, enfim, essa parte aí que ela falou, que o Trump vai estar em todos os lugares e vai ser um presidente mais acessível, digamos assim, é o que entra naquela estratégia, é tudo uma estratégia, tá, gente? É o que entra naquela estratégia que eu falei em algum vídeo meu atrás aí. Eu vou tentar deixar o card pra vocês aqui, desse vídeo, onde eu falei que a intenção dele é fazer meio que alianças com as mídias, e nisso eu não me refiro só à TV, tá? Tanto TV quanto mídias sociais, né, redes sociais em gerais, né, YouTube, Facebook, enfim, todos os aonde tem gente acessando, ele vai estar com um pezinho ali. Por quê? Porque mais tarde, como eu falei naquele vídeo, ele vai usar esse povo todo, né, essa facilidade que a imprensa tem de jogar informação, né, na comunidade, ele vai usar isso a favor dele, tá? Meio que pressionando e coagindo o povo, né? Então, calma que vai fazer sentido, tá? Mas por enquanto, ela falou isso, que ele vai ser acessível e tal, meio que como quem não quer nada. E que aí também, eu não sei se já falou ou se ela vai falar ainda, que ela colocou um limite maior de assessores de imprensa, né? Pra poder ter contato com ele, fez uma nova sala, pra ele realmente ser acessível e tal, pra imprensa se sentir bem-vinda, né, no governo dele. Por quê? Porque ele busca um apoio, né, de uma mão lava a outra. Mas isso daí a gente vai linkar lá na frente, tá bom? Eu só quero que vocês prestem atenção, né, por isso que eu parei pra fazer o comentário, pra vocês linkarem esse assunto lá na frente, tá bom? Então vamos continuar aí. Because President Trump has a great story to tell about the legendary American revival that is well underway. And in keeping with this revolutionary media approach that President Trump deployed during the campaign, the Trump White House will speak to all media outlets and personalities, not just the legacy media who are seated in this room. Because according to recent polling from Gallup, Americans' trust in mass media has fallen to a record low. Millions of Americans, especially young people, have turned from traditional television outlets and newspapers to consume their news from podcasts, blogs, social media, and other independent outlets. It's essential
to our team that we share President Trump's message everywhere and adapt this White House to the new media landscape in 2025. To do this, I am excited to announce the following changes will be made to this historic James S. Brady briefing room, where Mr. Brady's legacy will endure. This White House believes strongly in the First Amendment, so it's why our team will work diligently to restore the press passes of the 440 journalists whose passes were wrongly revoked by the previous administration. Aí, gente, só um adendo. No governo anterior, que era o Biden, ele meio que cortou o acesso da imprensa, porque as coisas não estavam meio que indo bem pro lado dele. A imprensa tava metendo o pau nele, né, falando que ele tava meio gaga. E aí ele meio que cortou, né, o crachá de acesso a aproximadamente 440 ali, falou, né, de 440 assessores de imprensa, né, que pode ser jornalista, donos de podcasts, etc e tal, de canais grandes, né, cortou o acesso deles para chegar até o presidente, né, e agora ela anuncia ali que o Trump vai restaurar todo esse acesso para eles e mais para frente ela vai entrar também falando que podem se cadastrar novos, além desses 440, né, que pode se cadastrar novos que serão analisados e bem-vindos também. Opening up this briefing room to new media voices who produce news-related content and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov. Aí, gente, ela passa o site aí pro pessoal que quiser se inscrever como imprensa para ter esse acesso ao Trump, né? E a nova sala ali, a sala James, não sei o que lá, que para poder ter acesso a ele, né? Esse acesso próximo aí para divulgar informações dele, tá bom? Então é esse site aí da Casa Branca, né? Na parte de New Media, para poder se inscrever. Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. E olha aí, gente, a partir de agora, a nova fileira ali da frente vai ser só destinada a jornalistas e representantes de mídia, né? Então, vamos pra frente. Review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. So in light of these announcements, our first questions for today's briefing will go to these new media members whose outlets, despite being some of the most viewed news websites in the country, have not been given seats in this room. I will turn it over to questions, and we will begin with our new media members. First of all, thank you to you and President Trump for actually giving voices to new media outlets that represent millions and millions of Americans. The thing I would add, I've got a two-part question for you. The first is just can you expand upon what steps the White House is going to take to bring more voices, not less, which is what our founder, Andrew Breitbart, believed in, into this room where they rightly belong. Yeah, absolutely. And as I said in my opening statement, Matt, it is a priority of this White House to honor the First Amendment. And it is a fact that Americans are consuming their news media from various different platforms, especially young people. And as the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. In doing so, number one... Olha lá, gente, para que a mensagem do presidente, aí ela já deu meio que uma palhinha da intenção dele, né? Para que o máximo de pessoas tenham acesso, né? Para que as mensagens do presidente cheguem ao máximo de pessoas possíveis, incluindo os jovens, ou seja, os que usam essas novas plataformas de mídias sociais. Widely respected and viewed outlets have an actual seat in this room every day. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website is whitehouse.gov/new media. And so we encourage people to apply. Again, as long as you are creating news-related content of the day and you're a legitimate independent journalist, you're welcome to cover this White House. Aí, gente, o que ela quer dizer com conteúdo legítimo? São canais grandes, né, que tenham repercussão e sejam regulamentados, assim, pela população como fontes de notícias, tá? Ou até mesmo criadores de canal, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram, mas na época dos comícios, né, o Trump fez um discurso com um youtuber super famoso aqui nos Estados Unidos. O filho segue ele
e eu também não vou saber dizer o nome, mas eu vi que meu filho comentou algo que o Trump fez um discurso com esse cara, que, tipo, todo jovem aqui dos Estados Unidos praticamente segue ele, né? Ele é super famosinho aqui na juventude americana. O Trump fez um discurso com ele do lado, né? Fez uma collab, como eles chamam, né? Com esse youtuber. The actions that President Trump has taken, obviously it's a stark contrast to the previous administration, a breakneck speed from President Trump. Can we expect that pace to continue as the first 100 days moves along here and beyond that? Absolutely. There is no doubt President Trump has always been the hardest working man in politics. I think that's been proven over the past week. This president has again signed more than 300 executive orders. He's taken historic action. O cara tá perguntando, questionando ela, né? Se o Trump só vai mostrar serviço ali no começo, nos 3 primeiros meses, né? E depois vai largar a mão, igual ocorreu com muitos outros presidentes que diminuíram o ritmo depois que passou os 3 primeiros meses de governo, né, de assumir. Mas aí ela já rebate falando que não, que só no primeiro dia ele já assinou 300 ordens executivas e blá blá blá, blá blá blá, que ele é o mais trabalhador da história e blá blá blá, vai puxar o saco dele, né? Great job. We talked about transparency, and some of us in this room know how just transparent President Trump has been the last 5 or 6 years. I think you'll do the same. My question is, do you think this latest incident with the president of Colombia is indicative of the global, powerful respect they have for President Trump moving forward, not only to engage in economic diplomacy with these countries, but also world peace? Absolutely. I'll echo the answer that the president gave on Air Force One last night when he was asked a very similar question by one of your colleagues in the media. This signifies peace through strength is back. And this president will not tolerate illegal immigration into America's interior. And he expects every nation on this planet, again, to cooperate with the repatriation of their citizens who illegally entered into our country and broke America's laws. Won't be tolerated. Aqui, não apareceu a tradução aí, mas ela tá dizendo que o presidente Trump não vai tolerar imigração ilegal, né? Porque a pergunta do jornalista ali foi a respeito da Colômbia, né? Que não puderam descarregar os imigrantes ali, ilegal. E aí o cara questiona, né? Falou se isso pode ser um problema ou não. E aí ela já fala que não, que a paz acabou, né? Que se for possível vai ter guerra, sim. Guerra econômica, tá, gente? E que ela repete aí na parte que ficou sem tradução, que o Trump pretende aí repatriar cada um dos imigrantes ilegais de volta para o seu país e não tem conversa, tá? Deportations, if I may. President Trump has said on the campaign trail that he would deport pro-Hamas students who are here on visas. And on his first day in office, he signed an executive order that said, quote, the U.S. must ensure that admitted aliens and aliens otherwise already present in the U.S. do not bear hostile attitudes towards its citizens, culture, government, institutions, or founding principles. So should we take this executive order as Trump saying he would be open to deporting those students who are here on visas but, hold pro-Hamas sympathies? The president is open to deporting individuals who have broken our nation's immigration laws. So if they are here illegally, then certainly he is... Então, gente, aí a jornalista, ela perguntou sobre quem tá aqui com visto de estudante, mas é a favor do grupo Hamas, lá, aqueles grupos terroristas lá que vivem em guerra. E mesmo se eles estiverem aqui com visto de estudante, se eles podem ser deportados, né? Porque ele deixou meio que na dúvida, assim. E aí a porta-voz responde que se tiver alguma irregularidade, né? Por exemplo, ali ela se refere aos vistos de estudante. Se, por exemplo, o cara tá sobre visto de estudante e não estiver frequentando a escola, porque isso acontece, ou pelo menos acontecia, ele está sujeito à deportação, sim, tá? Mas ela deixa isso aí meio no ar, assim, porque a pergunta da repórter foi meio que cutucando pro outro lado. Se, tipo, ele deixaria que a diferença de... como que eu posso dizer? Meio que o preconceito, né? Interferiria nisso, né? Dando uma cutucada, assim. Mas a mulher se saiu ali muito bem, a porta-voz, deixando meio que uma resposta aberta pra ela poder levar pro lado que ela quiser futuramente, tá bom? E pra não se comprometer também, óbvio. Data from DHS and from ICE every single day. From what we hear on the ground, ICE agents are feeling incredibly empowered right now because they actually have a leader in this building who is supporting them in doing their jobs that they were hired to do, which is to detain, arrest, and deport illegal criminals who have invaded our nation's borders over the past 4 years. That's what the president is committed to seeing. Peter.
Aqui, gente, ela já deixa claro que todos os que entraram pela fronteira são considerados criminosos por eles, tá? Ou seja, na política do Trump, todos os que entraram pela fronteira são considerados criminosos, tá? Com exceção de... Depois, mais pra frente, a gente vai entrar nisso. Mas tem algumas exceções depois. Se estiver respondendo o processo, se morar aqui há mais de 2 anos, blá, 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 blá. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas ali na primeira entrevista ali, né, na primeira coletiva de imprensa, ela deixou claro que quem entrou pela fronteira tem mais chances de se ferrar, entre aspas, do que os outros, né? Following up on the question of immigration first, President Trump, during the course of the campaign in 2024, said the following about illegal immigration. He said, they're going back home where they belong, and we start with the criminals. There are many, many criminals. NBC News has learned that ICE arrested 1,179 undocumented immigrants on Sunday, but nearly half of them, 566 of the migrants, appear to have... Muito importante essa pergunta. O jornalista, ele meio que rebate, né, novamente, para ela reforçar a resposta, falando que, como o Trump deu muito poder pro ICE, né, eles estão botando para quebrar mesmo. E aí ele pergunta assim, a princípio, né, vocês falaram que ia começar pelos criminosos, mas de 1.000 pessoas, 1.000 e pouco ali, que ele falou no vídeo, pessoas apreendidas pelo ICE, 500 e pouco só tava sem documento. Eles não têm passagem pela polícia, eles não têm antecedentes criminais, eles só estão sem documentos, né? Então ele jogou esse questionamento para ela. Vamos prestar atenção na resposta. Illegally, is the president still focused exclusively, which is a civil crime, it's not criminal. It's a federal crime. So I'm asking though, he said he was going to focus on those violent offenders first. So is violent offenders no longer the predicate for these people to be deported? The president has said countless times on the campaign trail, I've been with him at the rallies, I know you've been there covering them too, Peter, that he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore you are subject to... Aí ela reforçou mais uma vez, né, aquilo que eu já falei. Se você entrou ilegalmente na fronteira, você já é considerado um criminoso só por ter entrado ilegalmente pela fronteira, né? Então ela deixou isso claro, falou com todas as letras, né? Isso que eles estavam meio que tentando mascarar, né? Mas na prática a gente vai ver que houveram algumas mudanças, tá, gente? Isso daí foi no começo, lembrando, essa coletiva foi no começo, logo na primeira semana que ele assumiu, tá bom? Então calma, sossega o coração. Violent criminals do not receive precedence in terms of the deportations taking The place. president has also said two things can be true at the same time. We want to deport illegal criminals, illegal immigrants from this country, but the president has said that, of course, the illegal criminal drug dealers, the rapists, the murderers, the individuals who have committed heinous acts on the interior of our country and who have terrorized law-abiding American citizens, absolutely, those should be the priority of ICE, but that doesn't mean that the other illegal criminals who entered our nation's borders... Ela tenta dar aquela passada de pano básica, né, pro Trump. Porque o jornalista, gostei muito dele, ele é muito sensato. Ele meio que reformulou a pergunta pra ela, né? Porque a intenção dele é cutucar pra ver o que ela solta, né? E aí ele cutucou novamente, falou assim, não, mas nos discursos lá do Trump, antigamente, antes dele ser eleito e tal, e até depois também, ele chegou a se pronunciar na imprensa e tal, falando que a prioridade de deportações, né, a prioridade dos indivíduos presos pelo ICE, né, se tratando de imigração ilegal, seriam os criminosos e bandidos, enfim. E rolou até um papo que, assim, se não fosse criminoso aqui dentro dos Estados Unidos, se fosse criminoso no país de origem, também era considerado um criminoso, mas daí a gente vai ver lá pra frente. Mas, enfim, ele perguntou, né, por que vocês não colocam aí como prioridade os bandidos? Porque o povo, gente, aí o jornalista falou uma grande verdade. Os americanos, eles têm medo, na verdade, dos bandidos, dos criminosos. Eles não querem essa criminalidade que tem nos outros países mais inferiores, assim, economicamente. Eles não querem a criminalidade que tem lá nesses países dentro dos Estados Unidos. Essa é a preocupação dos americanos, tá? O cara tá sendo ali um porta-voz da comunidade ali, pela pergunta que ele fez. Foi uma pergunta muito boa. Se eles não deveriam rever isso e cumprir que os recursos utilizados para deportar os imigrantes ilegais fossem usados como que eu posso dizer? Para criminosos, porque primeiro você limpa os Estados Unidos do crime, né? E tanto de tráfico de entorpecentes ali, que ela também citou, e depois vai atrás do coitado que entrou ali e, entendeu? Tá aqui, não teve chance de se regularizar ainda, né? Mas, enfim,
que acabe com o que realmente importa, que é a criminalidade. E aí ela já deu uma passada de pano, vocês viram aí, que ela meio que respondeu assim, jogou de volta a bomba pra ele, né? Falando assim, mas por que o Trump não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, se eu fosse o jornalista ali, eu já rebatia falando, mas os Estados Unidos não têm esses recursos todos, pra todo mundo, para os 11 milhões de imigrantes, né? Sendo eles criminosos ou não. Mas ali parece que desistiram do confronto. Mas, enfim, ela falou ali que o Trump está focado realmente em deportar tanto criminoso quanto sem ser criminoso, tá? The 3,500 arrests ICE has made so far since President Trump came back into office. Can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. Aí ela pegou pesado, né, gente? Porque a mulher recapitulou a pergunta e falou assim, quantos desses que estão sendo deportados, se elas tinham um número, né, se o Trump tinha um número, quantos desses que estão na lista de deportação são realmente criminosos? E aí a loirinha aí colocou a banca, né, falou assim, não, todo mundo ali é criminoso simplesmente por ter cometido o crime de imigração ilegal. Então ela já acabou com a mulher ali, a jornalista, né, falando que nesse governo do Trump ia ser diferente do Biden, que não pensava assim, mas que agora todos são considerados criminosos. Ou seja, foi radical. Worst, they all have a criminal record. If they broke our nation's laws, yes, they are criminal. Yes, thank you. E aí ela ainda repete, né, porque a jornalista ali ainda insiste em dar uma cutucada ali. Falou assim, mas se eles são somente sem documento, né, e não cometeram crimes, eles serão deportados? Aí a mulher falou, sim, eles são criminosos, porque eles cometeram o crime de imigração ilegal, né? Então ela repetiu novamente com todas as palavras, né, todas as letras, que sim, nesse governo, qualquer imigrante legal será considerado passível de deportação. On increased vetting for refugees and visa applications. Part of that order was considering an outright ban for countries that have deficient screening processes. Has the president considered yet which countries might fall into this category? Or countries like Afghanistan or Syria under consideration for a full ban? Yeah, so the president signed an executive order to streamline the vetting for visa applicants and for illegal immigrants in this country who are coming, of course, from other nations. It also directed the Secretary of State to review the process. Isso aí na prática, gente, que ela tá falando, foi ao contrário, tá, que aconteceu. Mas é assunto para outro vídeo. And make sure that other countries around the world are being completely transparent with our nation and the individuals that they are sending here. And so the Secretary of State has been directed to report back to the President. I haven't seen that report yet. We've only been here for a few days. Specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. Aí, gente, ela citou o Canadá, né, que espera meio que uma parceria do México e do Canadá para deter a imigração ilegal nas fronteiras, porque o que estava acontecendo? Muita gente estava fugindo pro Canadá, né, pulando a fronteira pro Canadá. Então, meio que ele mandou o recado pro Canadá e pro México, né, para serem parceiros, né, um convite aí para serem parceiros nessa repatriação, né, devolução do povo ao país de origem. Well, in terms of programming, should we expect to see you here every day? How frequently will these press briefings be? It is a good question, April. So, look, the president, as you know, is incredibly accessible. First day here. Ali o cara já mandou real, tipo, se é sempre ela que vai falar em nome do presidente, ou se realmente ele que vai fazer as coletivas de imprensa, né? Então o repórter ali perguntou, falou, é sempre você que vai vir aqui falar em nome do Trump? Aí ela falou que não, que ele é super acessível, eles seriam bem-vindos ali no Salão Oval para conversar com o presidente pessoalmente. Aliás, ela nem poderia responder outra coisa, né, gente? Porque senão cairia tudo por terra, o que ela já falou ali, que no começo da coletiva, falando que a imprensa seria muito bem-vinda e o presidente seria o mais acessível de todos os tempos pela imprensa. Então ela não poderia contrariar isso, então ela respondeu com base nisso. 60-minute press conference with the leader of the free world while he was simultaneously signing executive orders. I may add that's pretty impressive. I don't think the previous office holder would be able to pull such a thing off. Aí ela dá meio que uma puxadinha de saco dele, do Trump, falando que a imprensa teve uma coletiva de imprensa com o Trump já de 1 hora, né, 60 minutos,
enquanto ele assinava as ordens, lá as 300 ordens executivas, e que isso era impressionante, porque ele dava atenção para a imprensa e ao mesmo tempo assinava as ordens executivas e blá blá blá, puxação de saco geral isso aí. In the first week that the president was in office, signed an executive order as it relates to birthright citizenship, trying to eliminate that. Now, 22. E, gente, presta atenção que, para quem não sabe, uma das ordens executivas assinada no primeiro dia de posse do Trump, ele assinou uma de que bebês nascidos no solo americano, mas que tinham pai ou mãe ilegal no país, não poderiam ser considerados cidadãos americanos, tá? E aí a pergunta do jornalista de agora é sobre isso. Generals have said that this is unconstitutional. A federal judge has just agreed with their argument. What's the administration's argument for... Aí aqui o cara repetiu ainda que isso que ele tentou fazer é uma lei inconstitucional, ou seja, é contra a Constituição americana. Sempre quando uma lei, mesmo que vindo do presidente, é contra a Constituição, ela abre leque para ser revogada, tá, gente? E aí ele repetiu aqui que alguns estados, né, bastante, foram contra isso por ser uma lei inconstitucional. O jornalista tá questionando ela, falando, mas com base em que vocês decidiram isso, sendo que é inconstitucional, tá? É contra a primeira emenda. Vamos ver o que ela responde. The folks that you mentioned have a right to have that legal opinion, but it is in disagreement with the legal opinion of this administration. This administration believes that birthright citizenship is unconstitutional, and that is why President Trump signed that executive order. Illegal immigrants who come to this country and have a child are not subject to the laws of this jurisdiction. That's the opinion of this administration. We have already appealed the lawsuit that was filed against this administration, and we are prepared to fight this all the way to the Supreme Court if we have to, because President Trump believes that this is a necessary step to secure our nation's borders and protect our homeland. Ela falou que isso é para não incentivar a imigração ilegal, que tem até um nome para isso, que quando as pessoas vêm para cá só para ter os filhos, mexicano faz muito isso, tá, gente? Pula a fronteira, tem o filho aqui e volta, só para o bebê nascer americano, tá? Então, assim, tem muito... Tô dando um exemplo, óbvio, porque tem gente de todo o mundo ali fazendo isso. Mas, assim, tem muito mexicano que já tá adolescente, adulto, e não falam inglês. Por quê? Porque a mãe atravessou a fronteira, teve o bebê aqui, ele, no caso, aí atravessou de volta com o bebê na mão, e ele cresceu a vida toda no México, nunca aprendeu a falar inglês, nunca viveu nos Estados Unidos, mas ele é americano, tá? Então tem muito desses casos aqui também. Ela tá falando que a administração atual, né, o Trump e a equipe dele pensa que isso não é inconstitucional e que inconstitucional seria vir aqui só pra ter o bebê e o bebê já ser automaticamente americano. A gente vai ver que não foi pra frente, tá? Mas isso daí a gente vai falar num outro vídeo. E ali a parte que ficou sem tradução foi que ela falou que eles vão apelar, porque teve a decisão, né, esses estados processaram o Trump, né, o poder executivo. E aí eles ganharam, né, os estados que processaram falando que a lei era inconstitucional, ganharam a causa, mas o presidente pretende recorrer da decisão, tá? Então eles pretendem acionar o STF daqui, Supremo Tribunal de Justiça, para poder entrar com recurso contra essas decisões. Immigration. There is this southern border focus. What happens to those who overstay their visas? That is part of the broken immigration system. In 2023, there was a report by the Biden administration, Homeland Security Department, that said overstays visas were 3 times more than usual. Will there be a focus on the overstays for visas as well? If an individual is overstaying their visa, they are therefore an illegal immigrant residing in this country and they are subject to deportation. Ali ela pergunta, né, a repórter pergunta sobre quem tá com visto vencido. Visto vencido, ele não é considerado um crime. Ele é considerado uma contravenção, né? Então, assim, é diferente de ter entrado pela fronteira. E aí, eles estão perguntando se essas pessoas com vistos vencidos, como houve um aumento desde 2023 para cá, 2025, né? Houve um aumento de 3 vezes mais o número de pessoas, né? Que vinham antes com visto e ficava em overstay, né? Que é o status de quem entra com visto e deixa expirar, tá? Então, ela pergunta aí se os overstays estarão nessa medida de deportação em massa do Trump. E aí ela responde que sim, que também vai contra a política de imigração. Então, eles também estariam na mira da deportação, tá?
Mas depois eu vou entrar em algum outros, né, nos vídeos futuros eu posso entrar em outros méritos, em outros detalhes para fornecer para vocês. Porque teve até um caso de um marido de uma cantora gospel, e aí ele foi solto agora recentemente. Ele foi preso pela imigração e agora ele foi solto e tá aqui. Então isso daí eu explico pra vocês mais pra frente, tá bom? Mas por enquanto, na coletiva de imprensa, a informação que eles falaram foi essa, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje tá aí. Foi só pra discutir algumas coisas, né, pra gente assistir junto aí a primeira coletiva de imprensa em nome do Trump, né, dada pela porta-voz dele, a Caroline, e entender o que ele estava pensando quando ele deu início às deportações, né, e deu início ao poder do ICE em deter os imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos, tá? Esse vídeo, ele já ficou longo demais, então, assim, eu vou deixar vocês com os comentários que eu fiz entre uma pergunta e outra, né, durante esse vídeo, e nos próximos eu vou estar falando para vocês no que essas medidas que ela citou ali, né, interferiu na prática, na política de imigração e no que está acontecendo, principalmente aqui em Massachusetts, que é o estado que eu resido atualmente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio aí, a coletiva, né? Se não acompanhou e eu puder ajudar, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aí nos comentários, sinta-se à vontade. Se eu não souber responder, eu vou procurar pesquisar a resposta, tá? E espero que a gente se veja no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like ou deixar o dislike, tá? Não tem problema. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!